no livro de Esdras. O Espírito Santo, uma presença de Deus muito gloriosa, igreja. A nuvem de glória tem enchido este lugar e o Senhor é enaltecido. Esdras capítulo 8. Esdras está logo depois de 2 Crônicas. Na verdade, o livro de Esdras é a continuação de 2 Crônicas. Primeira, 2 Crônicas, depois temos o livro de Esdras, onde nós vemos esse homem de Deus. Uma grande obra de reavivamento levou ao povo de Deus. Diz assim Esdras capítulo 8, versículo 21 a seguir. Diz o Senhor na sua palavra: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do Senhor nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Diga para aquele que está ao teu lado: a boa mão do Senhor nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Amém? Pode se assentar, por gentileza. A boa mão do Senhor. E nós vimos aqui porque que Esdras estava fazendo esta colocação que nós lemos aqui na palavra de Deus. Se nós formos estudar o livro de Esdras, nós vamos ver que Esdras, o mais provável autor deste livro de Esdras, ele é a continuação de 2 Crônicas, como nós já falamos na introdução. E ele descreve justamente a volta de alguns dos israelitas que estavam cativos na Babilônia. E este cativo na Babilônia ocorreu em torno do ano 586 a.C., quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e tudo aquilo que era sagrado, objetos de ouro, de prata. Ele pegou, fez a mala e levou tudo para a Babilônia, e levou junto muitos dos da tribo de Judá, dos israelitas que viviam ali em Jerusalém. Levou o cativo para serem escravos ali em Babilônia. E Esdras, meus amados, ele justamente está aqui contando parte desta história, da volta de alguns ali do cativeiro de Babilônia, que foi profetizado em Jeremias capítulo 25, versículo 11, de que o povo de Israel passaria 70 anos cativo no cativeiro. E por que eles ficariam cativos? Por causa dos seus pecados, porque eles entristeciam ao nome do Senhor Deus, eles envergonhavam perante outros o nome de Deus, e Deus avisava, e avisava, e avisava, no decorrer dos anos, e dos tempos, e das décadas, através de homens que Deus enviava, para declarar o alerta para o seu povo. E o povo continuava pecando, até que chegou um momento, que Deus disse: basta. Amados, nós vemos que o fato de Deus levar este povo cativo ao cativeiro, mostra
que Deus foi muito misericordioso através dos séculos, mas chegou um tempo que Deus cansou. Chegou um tempo que Deus disse: olha, eu tenho avisado dezenas de vezes, mas o meu povo não quer me ouvir. E Deus deu um basta. E através desse histórico, eu vejo que as misericórdias de Deus de fato se renovam a cada manhã, de fato se renovam a cada manhã, mas que chega um tempo em que Deus diz: olha, eu não sou um Deus de brincadeira. Chegou a hora da correção. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. E a correção foi 70 anos cativo em Babilônia. Destruíram a igreja, o templo de adoração, levaram os utensílios sagrados, levaram o povo escravo. E nós vimos que destruíram o templo, os muros, destruíram parte de Jerusalém e levaram o cativo ao cativeiro. E nós vemos que Jeremias tinha esta tarefa de trazer alguns de volta do cativeiro de Babilônia e fazer com que fosse restabelecida a adoração no templo de Deus. E que nós possamos entender muito bem o que eu pude aprender no livro de Esdras. Algo importantíssimo. Nós vemos que Deus enviou 2 grupos de volta para restaurar. O primeiro grupo foi através da liderança de Zorobabel, que levou o primeiro grupo para reconstruir o templo em Jerusalém. Mas ele não foi reconstruir os muros, reconstruir a cidade, ele foi reconstruir o templo, cuja função Zorobabel possuía. O que nós podemos aprender com este primeiro grupo que voltou do cativeiro na liderança de Zorobabel, descrito de Esdras 1 até ali o templo ser reconstruído, até Esdras 6:22, Zorobabel voltando e reconstruindo o templo, porque a vida deles estava bagunçada, eles estavam escravos, eles estavam cativos, porque eles não tinham mais sua terra natal, viviam em terra alheia, onde eles eram mandados e explorados, ainda que pela misericórdia de Deus, depois de Nabucodonosor, os governantes do Império Medo-Persa, onde veio ali Ciro, o grande rei Medo-Persa, que derrotou o Império Babilônico, e ali ele colocou o Império Medo-Persa para ali governar aquela região, onde hoje é o Iraque, a Mesopotâmia. Através do reinado Medo-Persa, Deus começou a operar bondade para o povo de Israel mais uma vez. E Ciro liberou Zorobabel para reconstruir a cidade. E o que é tremendo, amados, uma coisa muito linda, que ao preparar essa mensagem eu pude aprender uma lição tremenda e grandiosa e linda aqui. Se você for estudar em casa depois, por ali Isaías 44:28, nós veremos que Isaías profetizou que Ciro viria para ajudar o povo a voltar. Veja bem, Ciro, um rei medo-persa, um rei gentil, onde Deus disse: olha, eu ungirei a Ciro para ajudar o meu povo a reconstruir a sua vida pessoal de adoração, a reconstruir sua vida social, a rever a sua terra natal e reconstruir a sua cidade. E o que é muito interessante, que em Isaías 44, quando ali Isaías profetizou, esta profecia veio 150 anos antes do nascimento do rei Medo-Persa Ciro. Um rei gentil, um rei que Deus disse: não, este homem eu vou levantar. Ele era o homem mais temido da terra, porque seu império era poderoso.
e para derrotar o império babilônico precisava ser muito poderoso. E o rei Ciro reconhecia, ainda que fosse um gentil, ele reconhecia que tudo era dado por Deus. Isaías já havia profetizado 150 anos antes. Eu quero dizer para você uma coisa nesta noite: aquilo que Deus profetizou na tua vida pode demorar tempo, pode se levantar obstáculos, pode se levantar barreiras, pode se levantar vendavais, tempestades, pode se tornar, parece um momento que você vive um momento de trevas, mas o que Deus falou, Ele vai cumprir para a glória do seu nome. Você sabe por quê? Porque Deus é Deus. Diga para aquele que está ao teu lado: Deus é Deus. Não deixe nada roubar isso do teu coração, meu amado e minha amada. Não deixe nada roubar isto. E voltou o primeiro grupo da liderança, ali quando o rei Ciro liberou, como já disse descrito. Aí foi ali o segundo grupo, que foi quase há mais de 50 anos depois, que voltou com Esdras para concluir aquele processo, e para Esdras também ensinar a lei do Senhor para o povo, porque eles haviam esquecido da lei do Senhor. Eles haviam esquecido da palavra de Deus. Não havia mais escola dominical. Eles não frequentavam a escola dominical. Eles não ouviam a palavra de Deus. Eles não faziam mais nada. Eles apenas se contaminaram com as coisas do império medo-persa, com aqueles outros deuses que havia, e com o costume de outros deuses ali daquele lugar. E precisava ser restabelecida a palavra de Deus naquele coração do povo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, igreja. E era este o objetivo principal de Esdras, mestre da lei, conhecedor profundo da palavra de Deus. E esta era a situação daquela época. Esta era a situação. Zorobabel foi e reconstruiu com o primeiro grupo ali o templo. Ele ficou paralisado por quase 15 anos a reconstrução. E se passaram mais de 100 anos, amados. E nós vemos que ali foi Esdras para refazer o que precisava ser feito. Aí vieram os imperadores. Ali veio Ciro, o primeiro grande Medo-Persa, depois veio Dario, e depois veio Xerxes Assuero, onde nós lemos toda a história dele ali no livro de Esther, rei Medo-Persa, que através de Esther, uma mulher de Deus, abençoou e impediu que o povo de Deus fosse aniquilado. E depois veio o rei Artaxerxes, que através dele liberou ali o segundo grupo, que foi ali através de Esdras. Depois o terceiro grupo, através de Neemias, 10 a 13 anos depois de Esdras. E Neemias foi com uma função importantíssima: reconstruir os muros de Jerusalém. Muros espiritualmente simbolizam restaurar a personalidade. Toda casa que tem muro, qualquer tipo de pedra que lance contra aquela casa, se o muro é alto, aquela casa não será atingida. E a função de Neemias foi reconstruir os muros. Nós vemos Deus fazendo um processo gradativo, Deus trabalhando. Por mais que o povo pecou, por mais que o povo deixou o coração de Deus irado, Deus não desistiu do seu povo. Mas como diz a palavra de Deus, e nós vimos no meio do povo de Israel, se não é por amor, é pela dor. Israel se voltou para Deus pela dor. Amados, se volte para Deus enquanto é tempo. Não aceite ficar no cativeiro. Não aceite esperar vir algo doloroso para que eu possa servir a Deus. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer isso. Eu estou dizendo que Deus fez isso com o povo de Israel, porque não ouvia a sua palavra por décadas e décadas. Meus amados, Deus não desiste de você. Diga para aquele que está ao teu lado: Deus não desiste de você. E diga: olha, o que Deus deixou para você fazer,
Diga para a pessoa: o que Deus deixou para você fazer, é somente você que deve fazer. Você está entendendo, meus amados? Se Deus chama alguém que está ao meu lado para fazer algo, essa pessoa não faz, aí eu vou ter que fazer, mas não vai ser igual a pessoa que está ao meu lado. Por isso que no reino de Deus, meus amados, no reino de Deus, nunca é demais as pessoas para ajudarem no reino de Deus. No reino de Deus, meus amados, quanto mais pessoas vêm para ajudar, muito mais o reino vai crescer. Quando mais pessoas se somam, muito mais o reino de Deus vai crescer. E é o que nós vemos aqui na descrição desse livro de Esther, desse livro de Esdras aqui. Nós vemos ali que a boa mão do Senhor pode fazer. Veja ali, primeiro ali, veja ali, em Esdras capítulo 7, versículo 6, que é o título da nossa mensagem: o que a mão do Senhor pode fazer? Esdras capítulo 7, versículo 6, vê o que Deus pode fazer. Diz assim: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto pedira. Antes dele viajar de volta, ele fez pedidos ao rei. E o que o rei deu para Esdras? O que o rei deu para Esdras? Algumas coisas. Vocês estão lendo na Bíblia ali? Ele deu algumas coisas para ele? O que diz no final desse versículo? Deus deu, através do rei Artaxerxes, tudo o que ele pedira. A boa mão do Senhor tocou o coração do rei Artaxerxes, e este rei deu tudo que Neemias precisava. E quando uma pessoa é usada por Deus, meus amados, há abundância, há realmente fartura. Vejam só, eu quero que vocês acompanhem na Bíblia comigo ali, ó. Vejam só a carta que o rei Artaxerxes colocou nas mãos de Esdras, no capítulo 7, versículos 11 a seguir. Acompanhe na tua Bíblia aí. Veja só um rei ímpio, o que ele fez para abençoar o povo de Deus, porque Deus agiu no seu coração. Veja ali, esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei: o Deus do céu, paz seja perfeita. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel, dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Amados, eles eram escravos. Isso não é normal num reinado. É somente pela mão de Deus, para que nós vejamos o que realmente o decreto, a carta que esse rei deu nas mãos de Esdras. Ele diz: olha, todo aquele que quiser ir, pode ir, eu vou liberar, porque Deus estava agindo no coração do rei. Eu digo para você nesta noite, veja bem, ó, não importa o que o teu patrão esteja fazendo contigo, não importa a situação que esteja a tua empresa, mas uma coisa eu te digo: assim como Deus tocou o coração desse rei, mais uma vez desse outro rei Artaxerxes, para abençoar o seu povo, Deus vai tocar coração de pessoas que você nem conhece, para abençoar a tua vida, porque Deus, Ele age sobre tudo, sobre todos e sobre todas as coisas. Por isso não se desespere, porque a boa mão do Senhor toca os corações daqueles que precisam ser tocados, para que nós sejamos abençoados. Amados, eu tenho vivido isso no meu trabalho,
no dia a dia. Quando de repente está uma revolução muito grande, parece que eu vou ter que deixar alguma coisa do meu trabalho e vira a casa, e a coisa parece que vira dos avessos. Eu começo a clamar a Deus, dizendo: Deus, isso não pode acontecer, aquilo nem aquilo, porque a minha situação é essa, eu preciso que o Senhor haja. E Deus age. É a mesma coisa com vocês, meus amados. Como foi lido aqui nesta noite, que nós temos que confiar no Senhor. O Senhor, aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Aqueles que confiam nas promessas de Deus, fique firme na posição que Deus tem te colocado. Não desista, não saia, não se precipite pedindo demissão ou fazendo alguma coisa. Deixa que Deus está agindo por você. Apenas faça a tua parte. E qual é a minha parte? A minha parte é continuar sendo fiel com Deus. E veja ali o que ele fez. Ele disse: olha, pode ir quem quiser. Veja ali agora, no versículo 13: por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel, dos seus sacerdotes e levitas, que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. E ele continua: e para levares prata, ouro, e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Veja bem, o rei, os seus 7 conselheiros pegaram da sua poupança, pegaram dos seus tesouros e doaram para esta viagem e para a reconstrução da casa de Deus. Eu achei muito lindo. O irmão Fernando, quando fui fazer uma visita para ele, ele falou: olha, eu falei: puxa, mas que linda casa que Deus te deu, irmão Fernando. Ele falou: pastor, quando eu assinei o contrato desta casa, eu não tinha um tostão no meu bolso, eu não tinha dinheiro, mas ele tinha tudo, porque ele tinha a fé que está viva no coração dele. Meus amados, o teu Deus não precisa de dinheiro, o teu Deus precisa de corações fiéis e obedientes. E aquela linda casa que o Fernando fez, e quando ele falou aquilo para mim, eu fiquei feliz com ele. Falei: que bom, é um homem que está vivendo a fé no poder do nome de Jesus. Queridos, nós precisamos ter fé no nosso coração. Irmão Arthur, está aí o irmão Arthur? Vem aqui, irmão Arthur, irmã Lídia, vem aqui. Não quero que fique nas minhas palavras, não. Pode vir, irmã Lídia, com ele. Queridos, irmão Arthur, como vocês sabem, uma pessoa com sua esposa, muito queridos da igreja. Quando o Arthur tinha, posso subir aqui em cima, de aquela dificuldade na sua saúde, o que aconteceu? Aconteceu que só uma cirurgia para ajudar a melhorar a saúde do irmão Arthur, porque os medicamentos não resolviam. Na verdade, Arthur, os medicamentos não resolviam, né? Verdade, né, Lígia? Ninguém como você viveu ao lado dele essa situação toda difícil. Mas aí o Arthur precisava de uma cirurgia. E aquela cirurgia, o único caminho era a cirurgia. E nós começamos a oramos muitas vezes, a igreja orando. E saiu a cirurgia. Só que durante a cirurgia houve um problema. Mas a boa mão do Senhor estava naquele momento de cirurgia. Como é que foi a história da oração na cirurgia? Bom, na verdade, o que ocorreu foi o seguinte: que eles precisam de 3 coordenadas para acertar onde vai colocar o eletrodo no cérebro, né? E apesar de todos os cálculos do computador e as guias eletrônicas que eles tinham lá para guiar o equipamento, eles não estavam conseguindo êxito de achar as coordenadas exatas, né? São 3 coordenadas, X, Y e Z.
Eu sei disso porque a cirurgia é toda consciente, sabe? Você fica com o cérebro aberto e eles vão mexendo lá e você vão pedindo retorno teu, né? Pediam para mim falar meu nome completo, meu endereço. E antes de completar isso, eu só queria dizer que quando nós fizemos a consulta, a Lígia foi junto comigo, a médica falou, ou ele vai melhorar o movimento e atrapalhar a fala dele, ou vai ficar com amnésia, vai ficar sem memória, no caso, que poderia ser por curto período e poderia durar um longo período. E aí, voltando à cirurgia, aí nesse período eles estavam testando justamente para sincronizar a fala e os movimentos, né? E eu não tinha movimento nenhum na mão esquerda. E aí eles pediram para fazer esse movimento aqui. E daí perguntavam meu nome. Eu falava meu nome perfeito, o movimento travava. Eu fazia o movimento perfeito, a minha voz travava. Aí eles tentaram por 3 vezes. Na terceira vez, o médico ele ia fazendo, e na medida que ele ia mudando a frequência, que são ondas elétricas que eles transmitem para o equipamento, né? Aí atrapalhava a minha voz, tipo assim, qual é o teu nome? Faz um movimento, não fazia nada, não mexia nada, ficava bem reduzido. Daí o médico batia a mão na cabeça e dizia assim, mas não pode, o movimento está piorando, ele não está respondendo e tal. Aí, mandando toda hora eu falar o nome e fazer o movimento, e estava vendo que não estava dando certo, né? Aí eles foram para o canto da sala, pediram para vir o notebook da sala do médico, a enfermeira, a secretária dele trouxe rapidamente lá, e ele sentou lá e falou que ia verificar melhor as coordenadas. Aí o que ocorreu é que, enquanto ele foi fazer, eu falei, já que vocês estavam testando a minha voz, enquanto vocês estão procurando aí novas coordenadas, posso ir testando a minha voz por enquanto aqui? Aí o médico falou, fique à vontade. Daí eu deitei e rolei, né? Aí eu falei, meu Deus, até que a ciência estava dirigindo essa cirurgia, mas agora eu invoco o Espírito Santo do Senhor para direcionar a posição exata que eles vão colocar esse eletrodo para sair perfeito. Aí o médico veio, não, senhor Arthur, a gente está tentando fazer o melhor. Eu falei, eu sei que vocês estão procurando fazer serviço com excelência, mas o Senhor Jesus é médico dos médicos. E eles ficaram quietos e continuaram. Daí na quarta tentativa eles chegaram a um consenso que estava dentro do esperado. E o detalhe é que eles ligaram só para testar, aí deixaram desligado. E eu estou com os movimentos da mão esquerda, perna esquerda, sem ligar o equipamento, da direita também. Eu vou ligar agora, dia 22. Dia 22 eu vou ligar. Ainda não está ligado, ou seja, e a Lígia fala o resto da médica lá. O resto da médica lá. E eu voltei na associação de Parkinson e falei para a médica que ele já tinha feito a cirurgia, estava fazendo movimentos de lâmpada e a pinça e falando direito e não tinha ligado o aparelho. Ela disse, é impossível. E eu falei, doutora, eu disse para a senhora que a ciência faria parte dela e Deus faria dele. E o Senhor fez a parte dele e o nome do Senhor foi glorificado. Obrigado, hein? Obrigado. Aleluia. Ele falou que essa não conseguia falar, agora está falando demais. Amados, o que eu estou dizendo aqui é o que é bom ou mundo o Senhor pode fazer. Fabiano, vem aqui, Fabiano. Venha rapidinho, por favor.
Tudo isso aconteceu nessa semana, meus amados. Aliás, de 15 dias para cá. Fabiano tem uma parente que veio de Campinas, né? Diadema. E ela recebeu um telefonema de que ela tinha que fazer um transplante hepático. Resumidamente, como é que foi? Bom, essa tia que nós adotamos, ela mora em São Paulo, em Diadema, e lá não quiseram nem colocar ela na fila de espera. E no final do ano nós encontramos com ela lá no norte do Paraná e adotamos ela para que ela viesse para cá e assim então pudesse ser tratada. E ela estava aqui há 55 dias e nesse período ela fez as consultas, tudo certinho, e já foi para primeiro lugar da fila para transplante, né? No domingo passado elas estavam prontas, ela e minha mãe estavam prontas para vir para a igreja. Um pouco antes o telefone tocou, era do hospital, que tinha aparecido um fígado compatível com o tamanho dela, que ela tem, não sei se vocês devem, a maioria conhece, ela tem 1,35 m de altura, é bem baixinha. Então precisa uma altura certa da pessoa para ser compatível então o fígado com ela. 55 dias ela esperou aqui. E no domingo então apareceu esse fígado, né? E eles correram para o hospital. O médico já estava esperando ela na recepção do hospital, já fez um breve exame e olhou, boa sorte. Era para ela entrar no centro cirúrgico a partir das 11 horas, 11h30, e a duração da cirurgia seria de 5 horas a 12 horas. Com 3 horas e meia, ela já estava no quarto. E 2 dias ela já saiu da UTI, que fica acompanhando, né, na UTI durante 2 dias, e hoje ela já está em casa. Então foi assim uma recuperação muito rápida, é sinal que Deus é tremendo. Amém? Aleluia, aleluia, Jesus. Amados, é o que a mão do Senhor faz. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus tocou o coração do rei Ataxerxes, quase 100 anos antes, o coração do rei Ciro o Grande. Deus tocou as mãos do médico que o Arthur testemunhou aqui. Deus tocou a central de transplantes para que a irmã Antônia pudesse receber seu transplante. Nesse tempo todo nós oramos com ela, dizia que estava com saudade de casa, mas que ela foi muito bem recebida na residência do irmão Fabiano. E tudo isso mostra, meus amados, que Deus está no controle de todas as coisas. Não pare de clamar. Não pare de buscar. Não desista. Não pare de lutar. Nessa sexta-feira, nós estivemos orando aqui, e o irmão Reginaldo passou rapidamente por aqui. Depois foi uma notícia que o carro deles, eles sofreram um assalto, e o carro dele, que já era emprestado, foi roubado na frente da lojinha deles lá com a mercadoria. Nós oramos com eles, como muitos oraram, foi intercedido. Hoje ainda conversei com eles, continuamos na intercessão. E graças a Deus, tive a notícia para o José Vicente, né? Colocaram no Face que o carro deles foi encontrado, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé, a igreja do Senhor. Tudo isso para dizer que a mão do Senhor, ela está sobre aqueles que o buscam. E por que Deus era com Esdras? Deus era com Esdras, meus amados, justamente porque o versículo 10 fala, no capítulo 7, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel
os seus estatutos e os seus juízos para a glória do Senhor. E nesta noite, você que dispôs o seu coração para buscar o Senhor, e que nesta noite, quem sabe você entrou aqui e disse: Deus, eu não estou suportando mais, eu não aguento mais, eu não tenho mais realmente alternativas, Deus, mas eu vou tentar mais uma vez na tua presença, e eu sei que o Senhor pode, ainda que haja uma faísca, uma fagulha apenas de fé no meu coração. Eu quero dizer para você, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte: sai daqui, joga-te ao mar, e será lançado. E que nesta noite você que crê nesta boa mão do Senhor, você que o busca e crê na oração invocada no nome de Jesus, eu te convido para que você venha à frente. Não, Senhor, nós vamos orar para que a boa mão de Deus venha tocar a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa, mas uma coisa eu sei, que a boa mão do Senhor está aqui nesta noite para a glória do seu nome. Queria convidar para que os ministrantes, presbíteros venham à frente para nós ministrarmos as pessoas. O Senhor diz: as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa abençoar. Nesta noite, Deus quer abençoar vidas, porque Ele é grande, filho de grande, grande é. Ele é poderoso, soberano, para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, e este Deus está aqui nesta noite. E enquanto nós entoamos louvores, nós vamos estar orando com imposição de mãos em nome de Jesus. Ministério de administração, comece a ministrar as pessoas. Presbíteros, comece a orar pelas pessoas em nome do Senhor Jesus. Comece a abençoar as vidas em nome de Jesus.
perdas tudo que é meu ou não em tua mão. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu preciso de ti. Te louvamos, meu Deus, pela tua presença maravilhosa, ó Pai. Te louvamos porque a boa mão do Senhor está aqui nesta noite sobre cada vida, sobre cada alma, sobre cada coração, ó Deus. Te louvamos, Deus, porque tu és fiel, tu és poderoso, glorioso, majestoso e soberano Deus, que está no controle de todas as coisas, meu Pai. Te louvamos, Deus, que a tua bênção seja acrescentada sobre cada vida, sobre cada coração. E assim como nós ouvimos, ó Pai, os testemunhos dos teus filhos aqui nesta noite, eu sei que muitos testemunhos foram gerados aqui nesta noite, porque a boa mão do Senhor operou e realizou coisas grandes, ó Pai. Obrigado, Deus querido e maravilhoso. Obrigado, Deus amado. E nós te agradecemos com uma grande salva de palmas neste momento, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.